Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Quadrinhos Gravata. Me chamo Carlos Colombo e é um prazer tê-los aqui. O motivo do nosso vídeo hoje é apresentar os quadrinhos que eu li na semana e li muita coisa boa. O primeiro que eu tenho que mostrar para vocês aqui é o Sem Saída. Um quadrinho que eu adorei, eu conheci através de um anime na Netflix e valeu muito a pena. Aí eu gostei tanto que eu falei com o Anthony, um amigo meu da internet, falei, Anthony, você tem para vender todos os volumes? E ele tinha, acabei comprando tudo de uma vez, que realmente valeu a pena. É um quadrinho da editora Panini, na época ele tinha um preço de capa, vou olhar aqui para vocês, R$ 22,90. E eu vou falar também quem são os autores, vou ler aqui para vocês. Temos aqui como arte o Takahiro Oba, e o roteirista aqui, Tsuyuno Miura, que eu gostei bastante também da arte. Vou mostrar aqui pra vocês, um pouco melhor. E é bastante ação esse quadrinho, tá? O foco dele é ação, basicamente ação, bastante sangue, bastante violência, muita adrenalina. E eu achei bem interessante esse quadrinho, muito interessante mesmo. E nós temos como protagonista a Yuri. Vou mostrar aqui ela pra vocês antes de falar um pouco mais da série. E qual que é o roteiro da série basicamente? A Yuri, ela é teletransportada para um edifício. Ela fica até surpresa. Como que aconteceu isso? Que ela estava na escola e assim que ela aparece ali nesse edifício, ela acaba vendo um assassinato. Um mascarado que acabou de matar uma pessoa e ela fica toda assustada. Vou mostrar o mascarado aqui para vocês. Esse aqui é o mascarado. E ela tenta fugir desse mascarado, só que ela percebe que ela não consegue descer, tá tudo bloqueado. Então ela sobe todos os andares do edifício e chega ao topo. E esse mascarado está perseguindo ela, tentando assustá-la, liquidar com ela. E ela fica toda desesperada para ver como vai conseguir fugir desse mascarado. E assim que ela sobe todo o edifício, ela tenta fazer uma ligação para a polícia, não consegue ligar para a polícia de jeito nenhum. E a única pessoa que ela consegue ligar é seu irmão, que aparentemente também está nesse mundo diferente. E o irmão dela diz pra ela que ela tem que atravessar os edifícios, e entre os edifícios existem pontes ali. Então ela acaba encontrando uma ponte que liga um edifício ao outro, e ela corre até essa ponte, e o mascarado continua atrás dela. E ela acaba fazendo um movimento na ponte que acaba caindo o mascarado e ele morre ali. E ela tá desesperada com a situação, ela pensa inclusive em se matar. Nesse momento que ela tá quase se matando, ela vê um helicóptero pousando em um outro edifício. Então ela fala, não, eu vou sobreviver, vou chegar até aquele helicóptero, e parte em direção a esse helicóptero. Porém, no meio do caminho dela, surge um outro mascarado também tentando matá-la. Vou mostrar aqui para vocês. Olha o outro mascarado aqui, que também quer matá-la. Só que nesse momento surge um policial que acaba atirando nesse mascarado que morre. Então eles têm êxito em eliminar esse mascarado. E surge um segundo policial que é mais jovem. Vou mostrar os policiais para vocês também. Olha a cena do policial chegando. Bem interessante. Vou mostrar o outro policial mais jovem também. E esse aqui é o policial mais jovem. E o policial que é veterano, ele chega até a ponta do edifício ali para olhar. E nesse momento o mais jovem acaba empurrando ele. Ou seja, o mais jovem ali desistiu ali, falou, não, agora estou num mundo diferente, vou fazer o que eu quiser. Inclusive ele tenta abusar da Yuri. E a gente vê ali o desespero dela, porque ela não tem pra onde ir, não tem como fugir de uma pessoa bem mais forte que ela ali, com uma dominância ali sobre ela, inclusive tem arma, então é algo inimaginável para ela. Só que nesse momento, esse policial acaba levando um tiro de um sniper, e esse sniper acaba matando esse policial, e esse sniper também é um mascarado. Vou mostrar aqui para vocês, ou seja, esse mundo tá cheio de assassinos. Aqui o mascarado que atira nele. Olha que interessante. Então a história vai se desenvolvendo, a Yuri consegue fugir ali daquele momento, só que é muito mascarada, ela não tem como ficar fugindo sozinha, ela precisa de ajuda. E a gente tem um momento nessa série aqui que a gente vê algo inusitado. A gente vê que esse mascarado sniper tem uma foto da Yuri. Ao meu ver, esse mascarado é o irmão da Yuri. Mas a gente não sabe isso ainda. Eu não descobri também pelo anime, porque eu não assisti todo o anime. Então realmente é uma série bem forte, bem violenta.
A Yuri continua fugindo para tentar chegar no helicóptero e ela acaba encontrando 3 jovens. Vou mostrar eles aqui para vocês. Esse aqui é um dos meninos. São crianças, na verdade, na minha opinião. Adolescentes, pré-adolescentes. E esses são os outros 2. E um desses meninos, que é o mais novo que eu mostrei para vocês, ele acaba encontrando uma máscara numa caixa. E ele põe essa máscara, ele acaba se tornando um assassino também. Ou seja, a questão da máscara está totalmente interligada com a pessoa virar assassina. E esse menino acaba matando um dos colegas. Então fica sobrando apenas a Yuri e esse outro menino. A gente não tem o desfecho ainda, que terminou exatamente nisso, essa questão desse menino que se transformou num assassino e está próximo de matar a Yuri e o outro rapaz. Então realmente é um quadrinho bem interessante. Vou mostrar o finalzinho aqui para vocês. Que como é o primeiro volume, não tem nada de spoiler na minha opinião. E já é um mangá que tem acho que mais de 1 ano aqui no Brasil. E quem não leu, não vou dar muito spoiler basicamente. É o comecinho apenas para dar uma introdução para vocês desse mangá, que realmente vale muito a pena. Quem tiver interesse, corra atrás, que Sem Saída é um mangá muito interessante, muito bom e muito ação. Mas isso é para quem gosta de um quadrinho de ação e violência. Quem não gosta disso, pode pular para outro, que esse aqui não serve para vocês. Não é o nicho de vocês. Para mim é um quadrinho que tem servido, que me faz relaxar um pouco apesar da violência. É aquilo quando você desliga um pouco o cérebro, apenas lê para relaxar. É esse quadrinho para mim. Vamos partir para o próximo? Nosso próximo quadrinho aqui é um Bonelli. Um Bonelli bem antigo na realidade, que a editora Mitos publicou aqui no Brasil. Eu estou falando de Um Rapaz no Faroeste. Um quadrinho que eu confesso que para mim foi fraco. O volume 1 e 2 eu achei que deixou muito a desejar. Já o volume 3 ele pegou um pouco mais de fôlego, eu achei que ficou interessante o volume 3, mas talvez não para continuar. Inclusive a editora Mitos parou exatamente nesse volume 3 e decidiu não continuá-lo novamente. Esse aqui é um quadrinho bem antigo da Bonelli. Ele foi publicado pela primeira vez na Itália em 1950, ou seja, muitos anos. Está com 73 anos já esse quadrinho aqui. E ele é exatamente do Bonelli. Bonelli que escreveu esse quadrinho, e tem o desenho de Tisse. Então é um quadrinho um pouco datado, na minha opinião. Tem algumas coisas já meio clichê, então não me agradou tanto. Mas esse terceiro volume eu achei que pegou um pouco de fôlego ali, mas não o suficiente. Tanto é que a editora Mitos cancelou, que nem eu falei pra vocês. E no Brasil esse quadrinho foi lançado pela primeira vez em 1980. Se não me engano ele ficou de 80 a 85. Ele teve acho que 15 volumes lançados pela editora ali na época. E foi um quadrinho na época que teve um pequeno sucesso, mas nada comparado com o nosso Tex. O Tex realmente é o carro-chefe, tanto aqui no Brasil quanto na Itália. Não tem jeito, realmente o Tex é muito superior a esse quadrinho. Mas não é de todo ruim, que nem eu falei agora há pouco. E nesse volume aqui em especial, a gente vê o Tim e o Dustin, que estão procurando, na realidade, um arqueólogo que sumiu. Um arqueólogo, exatamente sua filha, que sumiu. Eles tinham ido até o Vale da Morte para fazer as pesquisas deles, só que acabaram desaparecendo. Então o Tim e o Dustin vão até eles atrás e descobrem que existe uma tribo que é descendente dos astecas, uma tribo desconhecida, e eles são mantidos como prisioneiros, ali, como escravos. Então cabe ao Tim e ao Dustin tentar resgatá-los, conseguir combater essa tribo. E tem bastante ação nesse volume que achei bem interessante. Tem bastante escravos brancos também, que todos que chegam lá acabam sendo aprisionados por esses índios. Só que existe também muita simbologia ali para eles. Eles têm muito medo das coisas, medo de espíritos, fantasmas. Então isso facilita também para o Tim e o Dustin usar esses artifícios. Um quadrinho interessante, mas não um quadrinho tão bom assim para se manter no mercado brasileiro, na minha opinião, tendo em vista tantos quadrinhos bons que nós temos hoje. Eu vou mostrar um pouquinho da arte para vocês. Eu sei que quem é fã da Bonelli, ama esse quadrinho, mas para mim não pegou. Eu que sou uma geração talvez um pouco mais nova de leitor de quadrinho da Bonelli, acabei não gostando. Quem gosta mais é o pessoal mais das antigas, que gosta bastante desse quadrinho. Mas paciência, gosto é gosto, né? Vou mostrar mais um pouquinho para vocês. E vamos partir para o próximo? Nosso próximo quadrinho aqui é Véu. Quadrinho bem bonito, foi uma recomendação do Igor lá da editora Mitos, quando eu estive presente na loja dele ali. E ele falou que esse quadrinho é muito bom, eu acabei levando e gostei. Não é um quadrinho ruim não, eu gostei bastante até. E ele é bem no mundo aqui do Hellboy.
E nós temos aqui como os autores o Greg Rucka, o Tony Fechula. Desculpa, eu não sei ler o sobrenome deles. Esse pessoal tem sobrenome difícil e me atrapalha. Olha aqui a parte de trás. E é um quadrinho colorido, bem bonito. Vou mostrar um pouquinho da arte aqui para vocês. E a gente vê aqui logo de início uma jovem pelada andando no meio da rua, que ela perdeu totalmente a memória. Ela estava sendo atacada antes por ratos. Ela acaba sendo resgatada por uma pessoa que acaba salvando ela. E a gente vê que, na verdade, esse quadrinho ele tem muito misticismo. E ela é como se fosse um demônio que está sendo dominada por um bruxo. Então, eu não vou falar muito também, porque é um quadrinho bem curtinho, são poucas páginas. Tem 100 e pouquinhas páginas, então não quero dar spoiler para vocês. Mas é um quadrinho que realmente vale a pena. Olha que cena bonita, que cor majestosa, na minha opinião. Eu gosto bastante desse tipo de cor assim. É uma cor mais opaca essa, na verdade. Mas que tem muita representatividade aqui. Eu acho que ela traz para dentro da série aqui, da história. E eu gostei bastante. Eu fico aqui minha recomendação para vocês também desse quadrinho. Que é um quadrinho bem interessante. Não é nenhuma obra-prima, mas é um quadrinho bem interessante. Quando for obra-prima, que eu acho que é uma maravilha de quadrinho, eu vou estar sempre falando para vocês. Mas nesse caso não, é um quadrinho interessante, que vale a pena a leitura. Não paguei muito caro nesse quadrinho. Acho que eu paguei 20, 30 reais, algo nesse sentido, não me recordo mais agora. Peguei uma promoção de 50%, que eu acho que valeu bem a pena. É um quadrinho da Darkseid, olha aqui. Aqui tá com volume 1, mas ele se autocompleta. Então tá certinho aqui pra mim, não vejo uma continuação nesse quadrinho. E tem também uns esboços aqui no final, olha que legal. Então é um quadrinho que vale bem a pena, podem ir atrás se vocês gostam dessa temática de sobrenatural, misticismo. Eu acho que é um quadrinho prato cheio aqui para vocês. Vamos partir para o próximo? O próximo quadrinho lido, na minha opinião, esse sim é uma obra de arte. Eu estou falando de The Promised Neverland, volume 6. Um quadrinho maravilhoso, na minha opinião. Tenho gostado bastante do The Promised Neverland. Ele realmente vale muito a pena. E nesse volume aqui a gente continua vendo a fuga das crianças. E a gente vê que o Ray ficou cercado por demônios, caçadores estão atrás dele. Exatamente no momento que as outras crianças estão em determinado lugar, surge uma menina que leva eles para outro lugar ali para poder saírem de perto dos demônios. E também o Ray acaba sendo resgatado por um outro indivíduo. E nós descobrimos que, na realidade, esses dois indivíduos não são humanos. Eles são também demônios. Só que eles possuem uma religião que não permite a eles que comam os humanos desse modo. Então eles acabam ensinando as crianças como fugir ali da floresta, como conseguir alimento, como conseguir água. Levam as crianças até um lugar que eles podem estar longe dos demônios que são os perseguidores. Então realmente bem interessante isso aqui. E eles levam as crianças até um ponto que eles devem seguir ali para poder encontrar quem eles estão buscando. E descobrimos também aqui, após a saída das crianças da floresta, eles indo para o ponto que eles desejam, que na realidade esses dois demônios não é que eles não comem humanos, eles não comem humanos que são produzidos, na verdade. São humanos da fazenda, que são aquela criação como se fosse gado. Eles querem, na realidade, que os humanos sejam soltos novamente para eles poderem caçar, ou seja, aquele gostinho da caça. E eles contam também para as crianças que existem realmente dois mundos. É o mundo dos humanos e o mundo dos demônios. E o mundo todo foi dividido em duas partes. Então ficou uma parte dos demônios e uma parte dos humanos. Foi um acordo que eles fizeram há 1000 anos atrás. Então as crianças ficam assustadas e também temerosas. O que vai ser feito agora? Como que eles vão conseguir sair disso? Não existem então vilas de humanos próximos a eles. Eles têm que tentar chegar no mundo dos humanos. Existe uma barreira ali que não permite. Então eles prosseguem o caminho que foi ensinado a eles. E eles conseguem entrar como se fosse num túnel, ali embaixo da terra ali. E eles encontram finalmente um ser humano ali. Vou mostrar para vocês também essa cena. E mostrar também os demônios que salvou eles, que eu acho também bem interessante para vocês conhecerem. Deixa eu achar aqui. Aqui, são esses dois aqui. São os dois demônios que resgataram as crianças. Eles comendo aqui debaixo da terra. Bem interessante, né, pessoal? E eles explicam também, que eu tinha esquecido de falar aqui para vocês, que apenas 4 fazendas que
criam as crianças de uma forma de luxo. São crianças inteligentes, que a grande maioria dos humanos são cultivados como se fosse aquelas fazendas de engorda, todo mundo preso, só sendo alimentado, não aprende a falar, não aprende a andar, não aprende nada. Mostrar, olha que cena fortíssima. Isso serve também para nós, como se fosse uma crítica social do modo que a gente faz os abates dos animais, a criação. Então eu achei isso bem interessante. E deixa eu mostrar para vocês o ser humano que eles encontraram. É esse daqui, só que a gente não tem informações de ser humano. Termina exatamente aí, ou seja, somente no volume 7 nós vamos descobrir quem é esse ser humano, se ele realmente vai ajudar as crianças. E vamos partir para o próximo volume? E o próximo quadrinho lido é um que para mim não serviu. Eu achei muito fraco na minha opinião. Não gostei nem mesmo da arte, não gostei do roteiro, pior ainda na minha opinião. Mas é gosto meu, pessoal. Eu sei que esse autor é famoso, mas esse quadrinho específico aqui não serviu para mim. Eu estou falando de Com uma Luva de Veludo Moldada em Ferro, do Daniel, que realmente é um quadrinho que não me chamou atenção, um quadrinho que eu não entendi balufas, umas cenas muito bizarras e realmente não serviu para mim esse quadrinho. Não gostei da arte também, confesso. Eu achei que a arte até que é razoável, mas o roteiro eu achei muito confuso. Eu não gostei da arte, mas é razoável. Mas o roteiro para mim foi o pior, totalmente confuso. Não é um tipo de quadrinho pra mim isso daqui. Ainda bem que eu paguei acho que 10, 15 reais esse quadrinho, não lembro agora de cabeça. Foi algo bem barato. Eu comprei porque é um autor bem famoso, ele, Daniel, mas pra mim não serviu, infelizmente não serviu. Vai ficar aqui na minha gibiteca, mas dificilmente eu vou reler esse quadrinho. Talvez eu leia daqui uns 10 anos, pra ver se talvez mais maduro eu possa entender melhor esse quadrinho. Só que não é o momento meu, não é minha... Eu acho que eu não tenho capacidade intelectual nesse momento para entendê-lo, pegar todas as nuances desse quadrinho. Achei bem confuso na realidade, muito, muito confuso. E foi um transtorno para ler, infelizmente. Ele tem quase 200 páginas, na verdade. 142 páginas. Da editora Nemo, uma editora que eu gosto bastante, bastante mesmo. Só que esse não pegou, realmente... Ficou bem aquém do que eu queria. Mas paciência. Eu comprei exatamente para conhecer. Conheci, não gostei, partimos pro próximo. Próximo quadrinho é um quadrinho que para mim é um espetáculo. Gostei bastante. Estou falando de Tex. As Grandes Aventuras do Tex. Que é um quadrinho magnífico. Só que não vai ter resenha nesse vídeo aqui sobre esse quadrinho. Por quê? Porque eu já lancei a resenha na segunda-feira. Então... só estou demonstrando aqui para vocês que eu li, que realmente é um quadrinho muito, muito bom, que vale muito a pena. Vou mostrar mais um pouquinho só da arte para vocês relembrarem do vídeo que eu gravei da segunda-feira. Quem assistiu, lógico. Realmente, Tex é um espetáculo. Cores muito bonitas. Olha que maravilha. 260 páginas de muita aventura, diversão. Realmente é um quadrinho muito bom. Então, vamos seguir? Chegamos ao final. Qual que são os últimos quadrinhos que eu li? São Dragon Ball Z, quadrinho extremamente interessante, muito envolvente, que é uma releitura que eu estou fazendo. É o Dragon Ball Z 9 e 10, e vemos nesses dois volumes aqui o Kuririn, o Gohan e a Bulma chegando no planeta Namekusei, e eles descobrem que na realidade já existem outros visitantes no planeta. Quem são esses visitantes? São o Freeza e seus capangas. A gente descobre esses novos personagens, que são personagens bem interessantes. O Freeza vai ser o grande vilão desse arco. Alguém bem forte, que eles vão sofrer bastante nas lutas contra o Freeza. Então é alguém bem interessante. O Freeza não está sozinho, na verdade. O Freeza trouxe um bando de capangas ali com ele. E entre esses capangas a gente pode destacar dois, que são os mais fortes ali com ele naquele momento. Que é o Dodoria e o Zarbon. E a gente vê também o Vegeta chegando ao planeta Namekusei. Assim como o Freeza, ele também quer ter a vida eterna. Então é algo bem interessante, ele é a disputa entre os dois. E atrás do Vegeta a gente vê um outro personagem que é como se fosse um concorrente dele, que ele quer derrotar o Vegeta de qualquer jeito. E esse personagem também é bastante forte. Inclusive ele era mais poderoso que o Vegeta, antes do Vegeta ir à Terra, que é o Gyu. É um personagem bem forte na época, só que como o Vegeta
aumentou muito seu poder, ele vence o Gil com uma extrema facilidade ali que a gente fica até surpreso. E ao mesmo tempo a gente vê o Freeza e seus capangas indo até as vilas dos Namekusei para poder conseguir as esferas do dragão. E eles acabam matando todo mundo. E numa determinada vila ali, eles já estão com 4 esferas do dragão e estão atrás da 5ª esfera. E numa determinada vila, eles matam todos, com exceção do ancião e as 2 crianças ali. E o ancião descobre que, na verdade, o Freeza e seus capangas, eles usam como se fosse um scooter aqui nos olhos. Vou mostrar pra vocês. E esse scooter consegue localizar as pessoas pelo Ki. Deixa eu tentar achar aqui pra vocês isso. Ah, esse aqui dá. Esse aqui do Dodoria. Esse aí é o Dodoria, inclusive. E vou aproveitar e mostrar também, antes de falar um pouco mais dos personagens, quem é quem, pra vocês conhecerem também. Lógico, acho importante isso. Esse aqui é o Zerbon. E nós temos aqui logo embaixo o Freeza. Esse é o poderoso Freeza, o grande inimigo. E o Goku vai ter que lutar, o Goku, o Vegeta. E vou mostrar também o Gil, que eu falei pra vocês. Esse aqui é o Gil, lutando contra o Vegeta. E voltando ao que eu estava falando, esse ancião, o Namekusei descobre que o Freeza e seus capangas perseguem eles através desse scooter, conseguindo localizá-los. E ele acaba destruindo todos os scooters. Só que, infelizmente, ele acaba sendo morto também. E apenas uma das crianças fica viva, que é resgatada pelo Kuririn e o Gohan. E eles perseguem, o Dodoria persegue eles, só que não consegue localizá-los. Eles desaparecem com o Ki deles, então o Dodoria não consegue localizá-los. E nesse momento a gente vê o surgimento do Vegeta, que o Vegeta queria exatamente a separação do Dodoria e Zerbon do Freeza para poder derrotá-los. E ele consegue derrotar o Dodoria com uma extrema facilidade. E antes de morrer, o Dodoria fala que quem destruiu o planeta dos Saiyajins, que era o planeta Vegeta, foi exatamente Freeza, que ele estava com medo que os Saiyajins crescessem muito de poder e se tornassem uma ameaça. Então ele acaba decidindo por explodir todo o planeta de uma vez, restando somente o Goku, que foi para a Terra, o Vegeta, o irmão do Goku, e o Nappa, que estava lá com o Vegeta, que também morreu. Então hoje a gente só tem de originais realmente o Vegeta e o Goku como Saiyajins, e nós temos o Gohan, que é uma mistura, né, de ser humano com Saiyajin. Então realmente está bem interessante Dragon Ball. Essa é a fase que eu mais gosto de Dragon Ball. Eu acho que vocês vão gostar quem for reler. Vale muito a pena Dragon Ball. Então fica aqui minha recomendação para vocês correrem atrás e relerem Dragon Ball, que é um quadrinho magnífico. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Quem gostou do vídeo, curte o vídeo, compartilhe com os amigos, deixe um comentário para nós podermos conversar, trocar uma ideia. Quem não for inscrito no canal, se inscreva e a gente se vê na próxima semana, pessoal. Um abraço!